até anotar aqui para não perder. Uhum. E sabe como é homem, né? Nunca consegue lembrar de muita coisa, sempre se esquece. Tá certo. O que acontece, Márcia? Para quem não me conhece, eu me chamo Guto César, estou aqui na sala com o Breno VN. Nós fazemos parte aqui do café e o nosso café com BPO é um bate-papo, cujo tema de hoje é público-alvo. E a dinâmica do bate-papo aqui é muito simples, por quê? Não sabemos de tudo. É impossível a gente ter uma ferramenta que nos consiga entregar tudo num só local. É impossível que a gente tenha um profissional que tenha um domínio completo de todas as áreas. E a ideia desse bate-papo é exatamente essa troca, essa dinâmica, esse compartilhamento de ideias e visões para enriquecer o nosso café. Então, um grão de café não faz um café bom. Muitos grãos torrados na temperatura ideal, moídos, espremidos e sofrendo aqui com o BPO financeiro, provavelmente vai dar um café muito bom. E a pergunta que eu lanço é a seguinte: quem puder participar, é claro, quem puder interagir, porque vai fazer total diferença nesse nosso bate-papo. Então eu preciso muito da colaboração de vocês, porque, como eu falei, só um aqui fica difícil. A gente não tem uma visão completa, a gente não sabe de tudo. Como o tema é público-alvo, vocês já começaram o BPO, ou já estão no BPO, já estão confortáveis com esse tema? Já tem um público-alvo definido? Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Que pé que está o público de vocês, o alvo de vocês quanto a clientes? Não falem todos de uma vez, tá? Repete a pergunta, eu entrei atrasado e eu não vou demorar, que eu tenho reunião agora, estou só esperando o cliente. Marco, não, porque o tema é público-alvo. E como a ideia aqui do bate-papo é que nós temos esse compartilhamento, essa troca de ideias, a pergunta é se nós já temos esse público definido, se você já está confortável, se você já encaixou, se você já encontrou o seu público dentro do BPO financeiro, algum processo nesse sentido. Eu vou responder, até passando na frente aqui da Ferreira, desculpa, porque eu vou sair rapidão. Da Márcia? É só o cliente chegar aqui, eu tô até na sala dele. O Breno vai morrer com a minha resposta, né? Meu público-alvo é PJ. Muito genérico. Eu não sou nichado, eu não sou nichado, não tem nada contra, mas assim, as coisas não estão caminhando ainda para eu ter um nicho de atendimento. Eu sei alguns que eu não quero atender, né? Por exemplo, não quero atender, o que todo mundo gosta, né? Eu não quero atender médico, eu não quero atender dentista, eu não quero atender advogado, apesar de eu ter um advogado, eu não quero esses. Agora, assim, qual público-alvo? Não tenho. A minha resposta é Na verdade, o seu público eu tenho definido o público que não é alvo, né? Eu sei alvo eu não tenho. Alguma meia dúzia que eu não tenho vontade, mas assim, se pedir também eu faço, eu não tenho isso não. Mas assim, por exemplo, eu não iria na OAB, ou então meus amigos advogados, meu cliente advogado pedisse para me indicar outro, eu não faria, mas se vier... qual o segmento que eu mais tenho é comércio, em particular, restaurante. Mas não é porque é nichado, não, é porque tem mais, simplesmente. Né? Eu saí de um restaurante e estou aqui na Vox, que é uma escola. Então, à tarde eu vou, depois aqui eu tenho uma reunião com a mulher que é de uma franquia. Aí é comércio, tá vendo? Não tem muito Ô, Marco, aproveita e pede pro pessoal da Vox dar uma aulinha pra gente de oratória, cara. Seria legal. Eles são bem ousados, Guto. Vamos marcar. Eles são muito... Aqui, pelo menos, não sei como são as outras Vox, mas o Bruno aqui, ele é muito ousado. Muito ousado. Pega no pé do Bruno. Eu sei que se você quiser fazer um café com ele, não sei. Podemos pensar alguma coisa. Maravilha. Bom, a gente descobriu aqui que o Marco, então, tem um público que não é alvo. Isso ele já tem bem definido. Então, se ele tem um público que não é alvo, então ele já conseguiu identificar que tem clientes que são mais difíceis de trabalhar ou que não apetecem ele para exercer um determinado trabalho, mas ele aceita tudo se precisar. Mas o motivo pelo qual você não tem muito definido é porque você ainda viu que não chegou nesse momento, ou porque para você é tranquilo, você ainda está no momento de... Talvez seja porque eu não faço muito BPO operacional, né? Eu faço pouco BPO operacional.
Talvez pode ser isso. Não sei. O Breno esses dias ele falou um negócio e me chamou a atenção, né? Que o meu. Até um dos motivos de eu estar com conta azul 100%, acho que foi na última vez ou na penúltima. Então, eu acho que é pelo próprio modelo de trabalho. E aí eu estou até descobrindo, tem medo de não ser tema, estou até descobrindo que eu não sou BPO. Eu estou querendo usar mais a GFE, né, que é o que eu estou chamando de gestão financeira estratégica empresarial, né? E descobri que o BPO é um produto da GFE. Porque se o cara pedir para eu fazer controladoria para ele, eu vou fazer. Se o cara pedir para eu fazer BPO, eu vou fazer. Se o cara pedir para eu fazer precificação, eu vou fazer. Não vou fazer o que não é da minha área. Eu acho que é isso, deve ser por isso até. Eu tive conversando muito com o Danilo, meu sócio, e muito provavelmente a gente vai dar uma repaginada nesse BPO financeiro. Eu, na turma do BPO, falando, não vou repaginar o BPO, né? Nossa, oh meu Deus. Não, tá ótimo. Agora sim. Eu acho que em vez de ajudar, atrapalha. Mas, Marco, vamos ser bem sinceros, o BPO ele já existe há um bom tempo, contabilidade BPO, empresas de marketing BPO, só que parece que o financeiro, ele roubou para si esse acrônimo, como sendo próprio dele, né? Tipo, isso aqui vai ser meu. Então, quando se fala em BPO hoje no mercado, o pessoal já se remete um pouco para o financeiro. Só que seria bom discutir sobre isso, viu? Porque para alguns o BPO ele é trocado de, de consoantes aí para poder favorecer alguns segmentos, alguns tipos de curso, igual você falou aí agora, o GFE. Mas, pelo que o Breno tinha comentado antes, né, Breno? Cabe bem mais a terceirização de processos financeiros, né? A terceirização do financeiro se abraça muita coisa. Não deixa de ser um. O cara quiser que eu quero terceirizar alguém que faça a avaliação da minha empresa, valuation. Uma pessoa da área financeira, dependendo do conhecimento dela, ela consegue fazer. Aí tem empresa, né? Tem o Ricardo, que está no grupo, que acho que a especialidade dele é fazer o valuation, e tem gente que não consegue. Tem gente que não sabe, ou não se interessa, não é o foco. Tem gente que vai fazer emissão de nota fiscal, porque conhece tudo da tributação fiscal, então sabe quando fazer com retenção de ISS, INSS, blá, 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 blá. E tem gente que não sabe e vai fazer de um jeito mais simplificado. O nome, para mim, é o que importa menos, assim, é mais o que você oferece, né? O Marco falou, porque o conceito do BPO é terceirização de processo financeiro. A gente pode falar de qualquer processo financeiro que uma empresa tenha. Eu acho que acabou levando a conotação, né, que você falou, né, absorveu para si só o acrônimo BPO, e além de absorver para si só, eu acho que está ficando muito com a figura que lá nos Estados Unidos é a figura do bookkeeper. Que é simplesmente, e assim, não chega a ser um bookkeeper de fato, porque lá o bookkeeper trabalha com o sistema contábil. Não exclusiva, porque o sistema lá é tudo meio que junto, contábil e financeiro normalmente é um só, nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui não, aqui é bem segmentado, né? Você tem o Conta Azul, o OMI, etc., que eles são um RP com uma parte financeira muito boa, mas ele não é um sistema contábil, não tem um balanço dentro deles. Então... Não tem um que fica com domínio e etc. Que fica lá para domínio e as outras. Entendeu? Aí eu nem sei os nomes, assim, a Domínio é famosa, tem outros, com certeza, muito famosos, mas a figura do bookkeeper aqui ficou... A figura do bookkeeper aqui não. A figura do BPO aqui ficou como a figura do bookkeeper lá fora, só que a diferença é que o bookkeeper, ele faz lançamento, querendo ou não, ele também faz lançamento contábil, lá no processo do dia a dia da empresa, porque o sistema é próprio, os sistemas são, não sei se todos, obviamente, né? Estou falando do QuickBooks, que é o mais famoso. E aqui a gente não tem, então o nosso aqui normalmente é muito mais um bookkeeper exclusivamente financeiro para a empresa ter o fluxo de caixa dela categorizado do que para qualquer outra coisa. Mas se você parar para pensar, mas falar, eu não faço BPO. Se a gente considerar o BPO que pega comprovante, pega coisa, vamos pensar só nos comprovantes primeiro. Recebi isso, paguei isso é disso, esse pagamento é disso, aquele recebimento é daquilo.
Aí você faz o lançamento dentro do sistema e faz a conciliação disso. Ok. Vai ter aquele outro que vai fazer o agendamento também dentro do banco. Aí também funciona só com uma parte financeira. Agora, se você quiser ter um DRE ali dentro do OMIE, do jeito que eu considero DRE, que é por regime de competência, você já tem que saber a competência dos lançamentos. E aí, às vezes, dependendo do que você recebe do cliente, isso não é o suficiente para você fazer o lançamento. Então, vai depender do nível que você quer chegar de oferecer, de serviço, do que você acredita, e uma série de coisas. A gente tem que levar em consideração também que por que o BPO está tão popular. Se vocês olharem os players hoje que estão no mercado, eles estão vendendo BPO de forma mais operacional, mais simplificada, mais acessível para que qualquer pessoa faça BPO. Então está sendo feita uma divulgação. Não está exigindo muito dessa classificação um conhecimento, porque, pô, é muito mais fácil vender para um número maior de pessoas que estão vindo desde a contabilidade, consultoria, CLT, oferecer um serviço que qualquer um pode fazer, entre aspas, tá? Qualquer um aqui, ponderem as minhas palavras, para poder vender esse curso, para poder vender essa dinâmica, para vender essa ferramenta, para poder vender qualquer coisa. Então acaba popularizando um pouco mais, mas nessa visão um pouco mais simplificada. E, como o Breno falou, eu acredito muito nessa linha que o Breno colocou. Né? Pode ser muito mais, só que o mercado acaba ditando muito das regras. Márcia, você tinha levantado a mão, se eu gostaria de falar, por favor. Boa tarde a todos. Bom, nós começamos, eu e a Denise, atendendo escritórios de advocacia. Não fomos, assim, buscar esse nicho, mas ele é que acabou nos buscando, né, pela necessidade que tinha os escritórios de advocacia de um comum grupo que a gente pertencia. Então, a gente começou a prestar esse serviço aí hoje, né, com 4 escritórios que a gente está prestando, mas a gente também já prestou serviços para condomínio, também, que tinha tido uma troca de síndico, uma troca de administradora, então tinha muita confusão administrativa, financeira, ali tudo embolado, então também nós já fizemos esse trabalho pontualmente, né, até organizar e levar o fluxo normal ali das atividades. Então, assim, não sei se a gente ainda nichou, mas na realidade nós começamos a atender em setembro de 2023 e estamos aí já às portas, né, de 1 ano de atendimento aí. E, Márcia, dentro da sua visão, até pela estratégia da sua empresa, você vê a necessidade de ter um público-alvo ou tem essa liberdade de poder atender de uma forma mais diversificada? Eu vejo, assim, a forma de atender diversificadamente, porque, assim, eu sou da área de processos também, né? Eu fiz carreira muitos anos dentro de empresas multinacionais, então eu tenho uma experiência, assim, bem diversificada, porque eu era colocada dentro dos departamentos justamente onde precisava apagar o incêndio, né? Para ele começar a funcionar. Então, eu trago, né, toda essa bagagem de organização mesmo, né, de colocar as coisas em ordem e começar a funcionar. Então, não vejo, assim, né, no meu ponto de vista, uma necessidade de ficar nichada, mas, ao mesmo tempo, eu sei que não é escalável. Por quê? Dentro do escritório de advocacia, muitas das vezes a gente tem que usar o software específico do advogado, que vai trabalhar toda essa parte, né, de repasse, de verbas que eles recebem, né, porque eles não, muitas vezes não passa direto para o cliente dele o dinheiro que vai receber, vem, né, direto para o escritório de advocacia e depois a gente tem que trabalhar o controle dos repasses. Então, isso está, por exemplo, hoje, né, citando aí um dos softwares que a gente usa, que é bem completo, é o Legal One.
Então, ele dá toda essa margem, né, de trabalhar tanto contabilmente, financeiramente e atrelado também às especificações aí do processo. Então, ele fica todo amarrado, todo simples, né, da gente conseguir fazer o mapeamento para o advogado. Olha que interessante. Qual que é o nome da ferramenta, Márcia? Legal One. Legal, ele é voltado mais para a parte advocatícia, no caso, não? Isso, de escritório de advocacia. Olha, Inclusive, quem elaborou, né, também foram advogados, né? olha. Então a gente está vendo aqui que para ser escalável, então é interessante ter um público-alvo. E quem trabalha com a parte de processos pode caber aí uma diversidade. Porque, por exemplo, no caso meu e do Breno aqui do café, a gente percebeu que a gente pode nichar por modelo de negócio. Uhum. Então, assim, se encaixou com o nosso modelo, se encaixou com os nossos processos, pode ser empresa de qualquer tipo, praticamente de qualquer tamanho, de qualquer modo ali, essa empresa ela vai poder se encaixar dentro da estrutura do café. Senão, ela não pode ser cliente do café, justamente por conta desses processos. E talvez nesse caso, por ter processos definidos, e acreditamos que a escala ela seja muito mais acessível sem o público-alvo. Mas vocês percebem que existe uma linha muito tênue, né? Tipo, para você quer escalar, se você tem um público-alvo, legal. Mas se você tem processos, você tem uma diversidade maior. Talvez essa dinâmica da gente ter processos definidos, ela nos permite ter uma escala maior, porque não foge do nosso controle tudo que a gente precisa fazer. E aqui, para dar um exemplo bem prático, né? Eu não vou precisar me adequar a vários tipos de banco. Eu vou determinar quais bancos estão dentro do meu processo. Eu não vou me adequar a vários tipos de maquininha, forma de recebimento, relatórios de adquirentes diferentes para que eu possa fazer uma análise diferente, ou seja, eu não vou ter que ter um desgaste muito grande da minha equipe ou do meu processual para fazer aquela entrega, uma vez que eu tenho definido quais as ferramentas que eu vou estar utilizando. Então a escala ela está muito mais acessível nesse ponto. Eu posso estar errado na minha visão, tá, pessoal? A ideia aqui é a gente discutir e eu, de uma certa forma, provocar vocês nesse ponto. Mas o que você colocou, Márcia, é bem interessante. Fazer a comparação aí de processos e diversidade e de escala e público-alvo. E bacana, são 5.000 RPs cadastrados, né? Mais um para a nossa lista. Esse que você falou. Depois, se você quiser deixar o nome aqui no campo de mensagem, caso quem esteja trabalhando, né, possa dar uma olhada, é legal. Uhum. E mapeando A os seus Márcia falou um negócio que eu acho que é até legal saber, né, da bagagem dela no processo, porque, querendo ou não, para você fazer o financeiro, você tem que ter um processo financeiro e esse processo não é exclusivo do financeiro. Uhum. Tem que ter alguém alimentando esse processo, né? Todo processo ele começa com um gatilho. E esse gatilho pode ser temporal, então eu faço todo dia, eu faço toda semana, eu faço todo mês. Ou esse gatilho pode ser um evento. Precisa emitir uma nota fiscal, precisa enviar um boleto, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E é justamente como fazer isso de um jeito que a gente consiga, para quem faz só o financeiro, conseguir ter o dado que você precisa, seja ele temporal do evento, para você dar andamento no processo, porque senão o processo ele trava. E aí você tem retrabalho, aí você vai ter muito erro, leva muito tempo para fazer as coisas. Então, hoje, muitas vezes, a minha percepção hoje é que antes do cliente precisar de um financeiro, ele precisa do processo. Então, a gente está sentindo isso, o Guto, com as pessoas que a gente conversa. E a gente fala, olha, não adianta a gente colocar o financeiro aí, porque não vai funcionar. Porque a tua empresa não tem processo algum. Assim, não vai funcionar. Eu vou pegar uma parte que eu vou achar que eu vou conseguir fazer bem, eu já sei que eu não, assim, eu tenho quase certeza, né, se posso estar errado, que a gente não vai conseguir entregar do jeito que nós acreditamos que uma empresa precisa.
Eu até estava falando isso com uma pessoa ontem. No mundo ideal, a empresa ela vai te dar um sistema, ele vai te dar, no mínimo, o fluxo de caixa, um DRE e um balanço. E eu também gostaria que ele tivesse uma relação entre os dados operacionais e os dados financeiros. Por exemplo. E para você que está assistindo pelo YouTube, o nosso bate-papo termina aqui, mas continua lá na plataforma de membros, os assinantes do Clube do Café com BPO. Recomendo que você faça parte, caso você seja um BPO financeiro, porque nós teremos dentro dessa assinatura a possibilidade de todo o encontro ao vivo vocês participarem, não só dos encontros ao vivo ter direito à gravação, esse é só um pedaço que nós deixamos no YouTube, e lá também a gente vai ter mini cursos, e o que é melhor ali, o que é mais interessante dentro da nossa comunidade, dentro desse clube do BPO financeiro, o nosso grupo do WhatsApp, que é extremamente fechado, voltado para profissionais da área, onde a gente troca muita informação, muito conhecimento e muita colaboração. Então não deixe de fazer parte do nosso clube de assinantes do Café com BPO, lembrando que você é livre para sair a hora que quiser e entrar na hora que quiser. Nós não temos uma assinatura permanente ou anual, basta você pagar por aquele mês e você ter acesso tranquilamente a toda a nossa base, ok? Para mais informações, o link está aqui na descrição e a gente se vê no próximo café. Até lá!